o Inter encontrou algumas dificuldades dentro de casa, contra os adversários. Foi assim contra a Chapecoense, foi assim contra o Sport. Você consegue definir já e entender por que em casa, contra equipes que não se expõem tanto, o Inter encontra essas dificuldades? Bom, é só você olhar o Campeonato Gaúcho. Nós jogamos o Campeonato Gaúcho assim, e só mudou o logotipo. Antes era o Campeonato Gaúcho, agora é o Campeonato Brasileiro. Os adversários vêm fechados, né? Nunca pegamos um adversário jogando dessa forma que jogou o Atlético Paranaense, né? E eu acompanhei o Atlético Paranaense no campeonato todo. Para mim ele fez uma partida, né, muito boa hoje. Então é normal você jogar dentro de casa, o adversário fechadinho, buscando o contra-ataque, né? O adversário entrou bem no jogo, os primeiros 15, 20 minutos teve as oportunidades, teve 2 ou 3 chances para abrir o marcador, acabou não fazendo. Nós tivemos 2 ou 3 chances depois também, uma com o Paulão, uma com o Vitinho e o gol, né? Então foi um jogo, tecnicamente não foi um jogo bom, jogo de muita marcação, né? As duas equipes marcam muito forte, principalmente no meio campo, jogam de uma forma muito parecida. Nós começamos no losango e aí não conseguimos encaixar em cima do adversário, e aí voltamos no 4-2-3-1 e aí encaixamos depois de 20, 25 minutos do primeiro tempo, né? Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E as equipes que têm vindo jogar aqui, aconteceu isso com a Chapecoense, como você falou, aconteceu com o São José, com o Juventude, né, com o São Paulo do Rio Grande, que veio aqui dessa forma, né? Então é difícil até você fazer o gol, né, até para abrir o adversário, e aí você buscar um segundo gol dentro da partida, né? Então os adversários, principalmente pelo momento que vive o Internacional, se já é difícil jogar com o Inter no Beira-Rio, imagina quando você vem jogar contra o líder do campeonato. Então você vem atrás, jogando no erro do adversário, né? E a partir do momento que você joga dentro de casa, você precisa propor o jogo, né? E a gente tentou propor o jogo no começo, né? Rodamos a bola, né? Tivemos a calma necessária para rodar essa bola, a tranquilidade necessária, né? Porque o futebol você tem 95 minutos para fazer um gol. Então nós temos que ter calma, tranquilidade, sem ansiedade, né, e continuar insistindo. E foi o que a gente fez, continuou insistindo, e o jogo vai se intercalar, né? Daqui a pouco o adversário começa bem, daqui a pouco você melhora no jogo, você começa a controlar o jogo, o adversário controla, né? Dentro de 90 minutos, 95 minutos sempre há uma oscilação. Às vezes o adversário está controlando o jogo e às vezes é você. Por exemplo, no jogo lá na Vila nós controlamos em vários momentos o jogo, e em alguns momentos o Santos controlou, e hoje também, né? Começou o adversário controlando o jogo, depois nós controlamos, o adversário teve oportunidade, acabou não fazendo, né? E aí a gente teve a nossa oportunidade e acabou fazendo. Foi um jogo que teve poucas chances de gol para um lado e para o outro, né? Mas é o Campeonato Brasileiro, é a dificuldade e o equilíbrio que a gente tem visto aí no começo do campeonato. Argel, parabéns pela vitória, pela liderança. Você falou mais de uma vez que não fica preso a um esquema tático, que é verdade, né? Vai variando, inclusive dentro da partida. E hoje, me corrija se eu estiver errado, você variou de novo, né? De novo. E parece que tem um jogador que ele se encaixou muito bem nesse perfil de você, do seu time, que é o Gustavo Ferrares. Entrou lá na Vila Belmiro, ele faz uma função tanto de volante, jogou aberto também no segundo tempo. O que esse jogador te acrescentou desde que ele entrou como titular? Muito. Primeiro que ele é um garoto, né? Tá buscando seu espaço, o trabalho dele, a verdade, ele trabalhou para buscar essa oportunidade de jogar de titular dentro do Internacional. E isso não vem de hoje, né? Ele jogou o Campeonato Gaúcho num jogo nosso lá contra o Glória de Vacaria, né? Onde a gente jogou no 4-2-3-1 e ele fazendo o lado do campo. E ele tem força, ele marca, ele tem uma recomposição muito boa, ele tem uma agressividade, ele chuta, né? No jogo da Vila Belmiro nós jogamos no losango, ele pelo lado direito, Fabinho pelo lado esquerdo, Bob centralizado, né? Hoje começamos dessa forma de novo, não encaixamos, porque o adversário, o Atlético, veio numa formação diferente, né? O Atlético jogou com uma formação no jogo em casa contra o Figueirense, hoje mudou, né? Principalmente o seu meio campo, mudou numa forma diferente de jogar, jogou num 4-2-3-1, e aí por isso que a gente sofreu um pouquinho, e dentro do jogo mesmo, e se você notar, e você notou isso, né? Tá muito atento na partida, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo a gente mudou a forma. Eu trouxe o Ferrares pro lado direito, né? Centralizamos o Andrigo, trouxemos o Sacha pelo lado esquerdo e deixamos o Vitinho como referência, e trouxe o Fabinho para fazer uma linha de volante junto com o Bob, né? Para dar uma sustentação, para a gente ter uma saída pelos lados e também para marcar os laterais
e os alas, os extremas, né, como vocês queiram, do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense é muito forte pelos lados. Marco Guilherme, Giovani, né, são muito rápidos, os dois laterais, o Sid Clay e o Eduardo, passam muito, né, eles não jogam por dentro. Aí no caso lá do Santos, os dois laterais do Santos jogavam por dentro e aí bateram no nosso meio campo. Hoje não, hoje eles jogaram por fora e aí eles levaram alguma vantagem, tanto que a jogada, a bola que o Atlético teve no travessão foi jogada pelo lado, né? Porque tem essa facilidade pelos lados do campo com os seus dois laterais e os dois extrema, e aí a gente espelhou o adversário, né? Mudamos a forma de jogar, né? Voltamos no 4-2-3-1, que também não é uma novidade, né? A gente joga dessa forma e aí a gente conseguiu equilibrar o jogo, né? E aí a gente conseguiu controlar, conseguimos chegar na linha de fundo, conseguimos criar algumas oportunidades, né? O jogo foi muito pobre de oportunidades de gol, né? Tanto da nossa parte como da parte do adversário. Por quê? Porque foi um jogo muito truncado, com muita marcação dos dois lados, né? O adversário veio muito fechado, aí a gente teve calma, teve tranquilidade, né? Tivemos 3 oportunidades no primeiro tempo, o adversário também teve 3, acabou não fazendo, a gente teve e acabou fazendo o gol, né? Numa jogada que a gente trabalha muito, uma jogada de bola parada, né? E o futebol brasileiro e o campeonato brasileiro, né? Há um equilíbrio muito grande, né? Hoje nós encontramos um adversário também de qualidade, né? Que começou melhor o jogo, depois conseguimos nós tomar a rédea do jogo. No segundo tempo, praticamente poucas oportunidades, uma ou outra nossa, né? Um outro chute de fora da área, e o adversário também no segundo tempo, que eu lembro, teve 2 chutes de fora da área e mais nada, né? Então foi um jogo onde, principalmente no setor de meio campo, houve uma marcação muito forte pelas ambas equipes, tanto o Internacional como o Atlético. Você citou aí, né, Argel, a questão do equilíbrio da partida, as dificuldades que o adversário apresentou para o Inter. E uma dessas dificuldades que deu para perceber é que várias vezes o Inter tentou sair jogando pelo meio e acabava acontecendo o erro de passe no meio de campo, até mesmo na intermediária um pouco mais defensiva. Como é que se faz para corrigir isso, para sair dessa? Você tentou sair bem mais para os lados, mas como faz para ter essa alternativa também de sair para o meio sem errar tantos passes como aconteceu hoje? Não, foi o que nós fizemos, nós mudamos a forma. Nós começamos jogando no losango e depois fomos para um 4-2-3-1, usando os extremas, abrindo o Ferrares do lado direito, centralizando o Andrigo, abrindo o Sacha lá do lado esquerdo, né? Centralizando o Vitinho mais à frente. Quando a gente perdia a bola, o Vitinho vinha no volante, nós fazíamos uma linha de 4, né? Jogávamos num 4-2-4, né? Então foi o que a gente fez. Então essas alternativas é importante para a gente fazer isso. Agora, quando você erra o passe, o adversário às vezes faz você errar. O adversário também tem qualidade. E hoje nós pegamos um adversário que eu não tinha visto jogar uma partida como jogou hoje. Então o adversário também força você ao erro. E aí você dentro da partida tem que mexer as peças novamente, buscar uma solução, e a gente conseguiu buscar a solução, tanto que a gente acabou ganhando o jogo. Argel, o teu time talvez não seja um time que plasticamente ele joga um futebol tão bonito, tão vistoso, mas ele tem outras virtudes, que é um time muito aplicado. É um time que não sofreu muita ameaça, por exemplo, no jogo de hoje. É um time que tem bastante disciplina, que não se joga para o ataque de qualquer forma. Dá para considerar que essa consciência de que não é um time muito diferente em relação aos outros, ou seja, que tem várias limitações, isso também é uma virtude que dá para ser considerada até para explicar essa arrancada muito boa do Inter no campeonato? Eu não vejo ninguém diferente no Campeonato Brasileiro. Eu vejo um equilíbrio muito grande, né? Eu vejo as equipes, né, que se equivalem muito, né? Cada um luta com as armas que tem, né? Nós estamos trabalhando, né? Sabemos das nossas limitações, agora sabemos das nossas virtudes, né? E ninguém faz 11 jogos e sofre apenas um gol, né? Ninguém começa um ano lá no dia 5 de janeiro e chega até agora, que é dia 1º de junho, perdendo apenas uma partida. E já enfrentamos tudo que é tipo de adversário, né? Grande, pequeno, médio, né? Então eu acho que a gente tem muito mais virtudes do que defeito, né? E é uma equipe muito bem organizada, é uma equipe que cada jogador sabe a sua função dentro do campo, é uma equipe muito difícil de sofrer gol, né? E o futebol hoje, né, a equipe que não sofre gol, ele tem uma certa vantagem de buscar numa jogada, acabar fazendo seu gol,
É uma equipe muito organizada, é uma equipe muito disciplinada, como você falou, né? Agora, precisa ter a parte tática, precisa ter a parte técnica, né? Precisa ter a parte física, que é importantíssima nesse sistema, né? Porque ninguém fica tanto tempo assim sem perder isso, né? Por mais que eu entendo que o Internacional é um time que tem muita sorte, mas não a sorte ao ponto de ficar tanto tempo assim, né? Invicto e sofrer apenas, né? É uma coisa inédita, 11 jogos, particularmente nunca tinha passado isso comigo na minha carreira como treinador, e já vão 15 clubes na minha carreira, já são 8 anos como treinador profissional, né? Claro que é a primeira vez que eu trabalho num grande clube de ponta do futebol brasileiro, né? Mas não é normal, né? No futebol brasileiro uma equipe ficar 11 jogos aí, apenas um gol, e onde esse gol foi de bola parada. Argel, talvez a única preocupação que tem o torcedor neste momento é saber se esse grupo, né, se esse time ele vai ter fôlego para manter a regularidade até o final da competição. E eu te pergunto se você está satisfeito com o grupo de jogadores, considerando aqueles que estão voltando do departamento médico, que em breve estarão à tua disposição, e os reforços que estão chegando. Olha, Wagner, um time que está há 11 jogos, que sofre um gol, né? Um time que hoje é líder, né? Um time que começou o Campeonato Brasileiro aonde não é favorito, não é agora que a gente é líder que nós somos favorito, nós continuamos não sendo favorito, né? Então eu estou muito satisfeito com os jogadores que eu tenho, com o grupo que a gente montou, com a qualidade desses jogadores, né? Já provamos no Campeonato Gaúcho, né? No hexacampeonato, né? Continuamos mantendo uma hegemonia aqui no estado há 6 anos, né? Ganhamos a Recopa, que fazia 2 anos que não ganhava, né? E aí você tem uma arrancada dessa de Campeonato Brasileiro, de 15 pontos você ganha 13, né? Então eu estou muito satisfeito. Agora, se nós vamos ser campeão ou não, né? Ninguém tem uma bola de cristal nesse momento para dizer, né? Nós estamos pensando jogo a jogo, nós estamos com o pezinho bem no chão, com a seriedade na ponta da chuteira, né? O nosso profissionalismo também. Então é isso que a gente vai fazer, pensar jogo a jogo, sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, né? Nós jogamos o próximo jogo como se fosse o jogo decisivo, como se fosse o jogo lá do dia 4, 5 de dezembro, né? E vamos esperar para ver o que vai acontecer. É muito cedo ainda, são 5 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, tem muita água para rolar ainda, não fizemos mais do que a nossa obrigação, lembrando que ano passado nós ganhamos 7 jogos em casa, de 1-0, né? Quem sabe a gente consegue ganhar todos, né? E consiga, né, buscar o nosso objetivo, né? Então, com calma, com tranquilidade. Agora, claro que a confiança aumenta, né? Você olhar nesse momento lá, você está na frente da tabela, né? Ser líder, a dificuldade vai aumentar ainda maior, porque os adversários, né, vão vir ainda mais motivados, né? Porque os últimos 11 adversários conseguiram fazer só um gol no Internacional. Então cada jogo vai aumentar a nossa dificuldade. E o nosso desafio, o meu desafio como treinador é esse: jogar a próxima rodada como se fosse a última do Campeonato Brasileiro. Por mais que o campeonato seja longo, seja difícil, como é, e é difícil, né? E ainda não dá para fazer projeção nenhuma, né? Ainda não somos, né, longe disso, não somos favorito a nada, né? Nós não queremos ser favorito. Eu acho que é a primeira vez na história do campeonato que o Internacional não é favorito, né? E nos outros anos sempre foi favorito e não conseguiu ganhar. Quem sabe agora, quando a gente não foi favorito no começo, né, pode ser que a gente seja merecedor de chegar lá no dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, e aí sim buscar o objetivo. Mas ainda está longe, ainda nós temos que manter o pezinho bem no chão, a seriedade, a humildade, né, e saber ainda que tem 33 rodadas, é muito ponto ainda para jogar, né? É muita água ainda para passar embaixo da ponte. Então a gente tem que estar preparado sempre para o próximo jogo. Argel, pega leve com o não favoritismo, o campeonato termina em dezembro, se tu ainda quer levar até janeiro, 5 de janeiro. O negócio é o seguinte, Argel, são incontestáveis os números, as campanhas, as conquistas que o Inter tem tido contigo, e podemos até buscar o desempenho do Inter no ano passado no Campeonato Brasileiro, que contigo teve um desempenho... Vice-líder. Vice-líder, exatamente. Então, em cima disso, Argel,
Qual é um ponto que tu ainda tem no teu time que tu acha que pode melhorar? Até para assumir, quem sabe, uma condição de favorito, se é que tu queres isso. Qual é um ponto que tu vê no Inter que esse ponto ainda pode aprimorar para melhorar ainda mais esse desempenho que já é interessantíssimo? O Inter é líder. Não, eu acho que a gente tem um compromisso de trabalhar num clube grande como o Internacional. O meu compromisso é jogar bem e ganhar. Mas às vezes num campeonato, né, longo como é o Campeonato Brasileiro, você não consegue jogar bem, né? Tem uma exibição. Claro que eu gostaria de hoje ter jogado o jogo e ganhado de 4-0, né? Mas às vezes o adversário não te deixa. O adversário também joga. O adversário também tem qualidade. O adversário também tem uma proposta de jogo diferente. E hoje no futebol brasileiro todo mundo conhece todo mundo, né? Do outro lado tinha um treinador de alta capacidade que conhece bem o futebol brasileiro, né, que também sabe mexer as peças. Eu mexo as peças de um lado, ele mexe do outro, mexe de um lado, mexe do outro, né, e aí é um equilíbrio muito grande. A gente tem visto isso. E pelo que eu tenho notado no Campeonato Brasileiro, isso não é só com o Internacional. Várias equipes têm tido problema jogando em casa, né? Várias equipes. Às vezes é um pênalti a favor que define um jogo, às vezes é uma bola parada que define um jogo, né? Às vezes o adversário que perde em casa, no caso o São Paulo, que acabou perdendo pra gente lá 2-1, né? E é o São Paulo, né, que está entre os 4 para decidir o título da Libertadores, né, com a equipe que tem. E tá difícil pro Santos jogar em casa. Tava 29 jogos invicto e a gente acabou ganhando. Na história do Internacional, 107 anos, foi a segunda vez que o Inter foi na Vila e ganhou. Então a dificuldade de jogar em casa é muito grande no Campeonato Brasileiro. Sempre foi. Desde a minha época, quando eu joguei o Campeonato Brasileiro, era difícil. Por quê? Porque você jogando dentro de casa, você tem que propor um jogo, você se abre mais, você se joga mais, né? O adversário tem uma proposta de contra-ataque. E hoje todos os times jogam no contra-ataque. Todos os times jogam no contra-ataque. A gente tem visto isso, né? Nós vimos aí a final da Champions League, os 2 times, o Real Madrid e o próprio Atlético, jogam no contra-ataque. Buscam uma bola parada, né? O Real Madrid acabou fazendo o seu primeiro gol numa bola parada. As melhores chances do Real Madrid no primeiro tempo foram de bola parada. Então o futebol hoje está muito igual. Agora, a gente precisa melhorar? Claro que sim. É claro que eu gostaria. E esse é o meu compromisso, de jogar bem, de ter uma grande exibição, de fazer um score de 3, de 4, de 5. Aí a gente trabalha todo dia para isso. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes você consegue 1-0, às vezes você consegue 2-0, né? Às vezes o adversário não consegue combinar com você. Então eu acho que a gente tem que, Campeonato Brasileiro principalmente, né, você tem que fazer pontos, você tem que prevalecer, principalmente jogando dentro de casa, fazer o dever de casa, pontuar fora de casa, buscar resultado, sofrer pouco gols, né? Eu lembro de um São Paulo em 2006, se eu não me engano, que o São Paulo foi campeão com o Muricy, e o São Paulo tomou 17 gols, né? Então eu vejo um equilíbrio muito grande, né? E volto a dizer a vocês, não é por a gente ter um começo de campeonato bom como a gente teve agora, e nem tão bom, porque o nosso primeiro jogo aqui em casa com a Chapecoense não foi bom, nós empatamos, né? Depois de ganhar um hexacampeonato, no fim de semana seguinte a gente empatou. Se não fosse esse empate nós estaria 100%, mas o Si não joga no futebol, né? Então nós temos que preparar cada jogo, melhorar, sempre estamos melhorando na parte técnica, na parte tática, na parte física, né? Tem jogadores importantes aí que estão voltando, que é o caso do Valdívia, do Rodrigo Dourado, do Anderson, né? A chegada aí das 2 contratações, do Seixas e do Ariel, né? E aí sim vai melhorar ainda mais a nossa capacidade. Agora, eu estou extremamente satisfeito com os jogadores. É fantástico a entrega desses jogadores. É fantástico a parte tática, de seriedade, de equilíbrio, né? De disciplina tática, de função. É inacreditável, né? Um time de futebol no campeonato, né, tá 11 jogos e sofrer apenas um gol, né? Estamos quebrando aí recorde em cima de recorde. Argel, o Alex saiu de campo dizendo que a liderança é uma casca de banana. Quais os prós, os contras, quais os desafios da liderança neste ponto do Campeonato Brasileiro? Olha, meu amigo, eu quero ser líder sempre, né? Sempre eu quero ser primeiro. É isso? Mais uma? Argel, só mais uma. Rapidinho, queria que tu falasse primeiro do sistema defensivo, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, especialmente nos teus 2 laterais, que além de ajudar muito o sistema defensivo, também ajudam o sistema ofensivo do time. Não, nós temos 2 laterais que passam muito, né? Que tem esse ímpeto, essa força, essa dinâmica, essa intensidade,
tanto jogar do lado direito como do lado esquerdo, e as jogadas têm aparecido, né? E a gente tem criado situações, né, de jogada de linha de fundo, tanto que o jogo do Sport, nós forçamos o Sport a errar, né? O René acabou fazendo gol contra porque não tinha outra opção naquele momento. Ou ele fazia o gol contra, ele saía da bola e o Andrigo fazia o gol. Então nós colocamos o adversário em situações perigosas, em situações difíceis, né? Então o Willian está fazendo o seu trabalho, a performance dele que está mantendo ele no time, o Arthur da mesma forma, né? Temos o PC que pode jogar ali, temos o Jefferson que é uma sombra constante para o Arthur, temos o Fabinho que pode jogar por aquele lado ali também, né? Então acho que é a performance do atleta, do jogador, né? O jogador se escala no time e a performance dele que vai manter ele no time ou não. Então existe uma briga sadia entre todos, e aí a qualidade do time, e aí essa disputa sadia entre eles, né, aumenta a capacidade do time, aumenta a disputa, e aí a qualidade vai aparecendo, né? O time fica um time mais compacto, um time mais competitivo, um time mais aguerrido, né? Um time que joga um futebol hoje moderno, que é o que a gente tem visto isso, né? Então hoje o futebol acabou os espaços, hoje está muito difícil, né? Você tem que jogar um time compactado. Não é à toa lá que no campeonato inglês o Leicester, que é um time que ninguém conhece, com um treinador muito conhecido, um italiano que trabalhou em tudo que é lado, experiente, inteligente, joga bem compactado, bem fechado, toma pouco gol, busca o contra-ataque toda hora com velocidade, né, chegando rápido para fuzilar o adversário. Então acho que a gente tem conseguido intercalar aí jogadas pelos lados, jogadas pelo meio, né? Não é só pelo lado, é pelo meio também, né? Então é importante você ter essas duas opções, 3 opções, jogar pelos lados com infiltração, com triangulações que a gente tem feito, né? Com cruzamentos, e aí a participação das nossas laterais aí tem sido muito boa. O que você está achando do protagonismo do futebol gaúcho nesta arrancada do Brasileirão? Olha, eu acho fantástico, né? Se falam tanto que o Campeonato Gaúcho não vale nada. O Campeonato Gaúcho é um campeonato que engana todo mundo, que isso, né? Hoje, nesse momento, né, ainda está o Internacional e o Grêmio, né? Os dois estão na frente. Nesse momento está o Internacional na frente, né? Como antes do jogo estava o nosso rival na frente. Então o Campeonato Gaúcho não pode ser tão fraco, né? A gente respeita a opinião de todo mundo, mas, né, se num começo de campeonato você vê as duas equipes bem na competição, duas equipes que mantiveram seus treinadores, sua comissão técnica, né, a continuidade do trabalho dos treinadores é importante. Ganhar ou perder faz parte do jogo, né? O importante é você ter convicção, né, contratar um treinador com perfil, né, e saber que o futebol você vai oscilar e é normal. Então eu vejo a dupla Grenal num estágio que não deve nada para os outros centros aí de São Paulo, Rio, né, Minas Gerais, né, que são os maiores centros. Vejo a dupla Grenal com muitos jogadores jovens, apostando na base, né, não trazendo jogadores aí, medalhões que possam vir para cá e não conseguir corresponder. Apostando na base, a gente tem apostado na base demais, né, trabalhando com esses jogadores. Acho que é a primeira vez na história do Internacional que o Internacional tem uma comissão técnica caseira, né? O Papito da casa, o André da casa, o Pavan é da casa, o Volpe é da casa, o Dúriga é da casa, o Hélio é da casa, o preparador físico, o João, que tem feito um trabalho fantástico da casa, né? Que conhece o futebol gaúcho, que sabe o que a gente precisa, né? Com um treinador gaúcho que sabe muito bem como é que se joga o futebol aqui. Nosso futebol gaúcho é um futebol diferente, né, dos outros estados. Nós temos pouca cultura, né, tem um futebol diferente de pegada, de marcação, de agressividade, de velocidade, de empenho, né, de jogadores altos, fortes, rápidos, né, de ser equipes agressivas, né. Então eu vejo o futebol brasileiro passando um momento muito bom, né, muito bom. Eu acho que é importantíssimo e isso valoriza a Federação Gaúcha, valoriza o Campeonato Gaúcho e nesse momento valoriza, né, tanto o Internacional como o Grêmio. Obrigado,